Galera, vamos iniciar então a nossa live de hoje. Quero começar essa live primeiramente agradecendo por todos que estão presentes aqui nesse momento e para aqueles que vão assistir novamente depois, né? Vão assistir a live em outro momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O mais importante aqui é que você realmente consiga receber uma mensagem e aplicar isso na sua vida. Então, para isso eu quero começar realmente agradecendo, porque a gratidão faz com que as coisas fluam lá na nossa vida. Eu aprendi isso mais tecnicamente com a psicologia positiva, né? A ciência por trás da gratidão. Talvez se der tempo eu vou questionar, vou pedir pro Elder compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso também. Então, gente, vamos lá. A live de hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicologia positiva, mas não somente sobre a teoria da psicologia positiva, mas como ela pode nos ajudar na prática, né? Porque eu vejo que tem muita gente, quando fala de psicologia, vincula muito isso com terapia, com tratamento, com trauma. E eu aprendi com a psicologia positiva que existe também um outro lado de tudo isso, que é o que o Elder, nosso mestre, vai trazer para nós aqui hoje. O Elder, falar um pouquinho sobre ele aqui, ele é meu colega também, ele também é trainer do IBC, além de ser um psicólogo, terapeuta, né, tem uma carreira já aí bem sustentável já nesse nível, já ser reconhecido pelo grande trabalho que ele faz nessa área da psicologia. Ele também é um grande coaching positivo, ele agrega muito essas duas metodologias. Sou fãzaço dele, ele é meu colega também no IBC, eu fiz a formação com ele, considero ele um dos meus mestres. Espero que hoje vocês possam sentir um pouquinho dessa energia, receber a sabedoria que ele tem para nos entregar. Aprendi muito com ele, a Pri e eu fizemos a formação com ele, aqui tem alguns colegas que fizeram com a gente também, que eu tô vendo que está entrando. E, gente, primeiramente eu quero dizer assim, eu aprendi com o Elder o significado de algumas coisas que às vezes eu até sabia, mas lá quando eu fiz a formação e tive a oportunidade de ver a maneira como ele trouxe isso, foi com uma maestria muito grande, né? E você vai ver que o cara é diferente, né? O cara é diferente, ele até brinca com isso, ele é japonês e loiro, então você já pode esperar, né? Então, já pode mais. Clica no aviãozinho e fala assim: ó, se você quiser ver um cara hoje sábio, diferente, você ainda não conhece, entra nessa live aqui. Quando a pessoa entrar, ela vai dar de cara. Tô até uniformizado aqui, ó, com o Flow, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você vai dar de cara com um espirocado, que sou eu, com outro espirocado, japonês e loiro. Então, essa live, no mínimo, ela vai ser diferente, né? No mínimo, vai ser diferente. Então, gente, o Elder, ele é um cara que realmente ele tem uma grande missão, um grande propósito aqui no mundo. E uma coisa que eu aprendi, que a psicologia positiva me ajudou nesse momento de crise, é entender que todos nós vivemos crises em vários momentos da minha vida, né? Eu tenho falado isso nas outras lives, mas foi com a psicologia positiva que eu consegui entender a importância de nós alimentarmos as emoções positivas, como isso afeta na prática na nossa vida e que às vezes a gente não percebe o impacto que algumas coisas têm. Mas eu acredito que na nossa vida, até assisti essa fala hoje pela manhã na live do Zé, que é um dos meus mestres também, que é o dono do IBC, presidente do IBC, e ele tava lá com o Tadashi, que eu acompanho ele há alguns anos também, é um cara referência aí pra mim, há muitos anos eu acompanho ele nem sabe, mas eu acompanho, e ele falou uma coisa, que todos nós passamos por uma coisa que ele chama, e eu vou usar isso aqui, por uma crise de transformação. Então, eu quero que você lembre, se conecte aí com um momento da tua vida que foi muito difícil, um momento que você teve um desafio muito grande, e esse momento fez você se movimentar. Um momento que você estava confortável, estava tudo bem, mas alguma coisa aconteceu e após esse acontecimento você inevitavelmente precisou se mover, precisou olhar para um outro lado, precisou fazer alguma coisa. E eu acredito que esse é um grande momento que a gente está vivendo para isso, não é? Porque ele é uma crise e nas crises existem as oportunidades, como eu tenho falado muito, mas é uma crise de transformação interna. Então você pode usar esse momento para se transformar. Só que para que você consiga se transformar,
nesse momento. O que é transformação, gente? Transformação é algo que acontece na nossa vida que você não consegue mais voltar atrás. São aquelas coisas que acontecem que não tem mais volta. Então tudo que se transforma é porque realmente mudou de fase, foi para um outro nível, e todos nós vivemos isso. Eu acredito que o mundo, né, está indo para um outro nível agora, o mundo ele está sendo transformado, mas eu acredito também que é um momento de todos nós nos permitirmos a viver essa transformação que essa crise está nos proporcionando. Então, eu aprendi com o Helder uma coisa, que na vida nós temos alguns momentos definidores. Definidores. Então é como se em algum momento da sua vida algum momento da sua vida você renascesse novamente. Então, quais são os dois momentos mais importantes da nossa vida? Os dois momentos que são viradas de chave na vida de todos nós. O primeiro, que talvez é o dia mais importante para muitos aqui, é o dia que você nasce. É o dia do seu aniversário. É aquele dia que você recebeu o grande presente de Deus ou do universo de receber o dom da vida. O dom da vida que muitas vezes não é valorizado por muitos de nós, e às vezes a gente só se dá conta quando a gente perde alguém e começa a dar valor à nossa vida. Mas na verdade, todos os dias, a vida é um grande recomeço todo dia que você acorda. Então só o fato de você ter acordado no dia de hoje, você já deveria agradecer, porque muitos não tiveram essa oportunidade. E o dia do seu aniversário, ele é o dia mais importante da sua vida, foi o dia que você recebeu esse presente. Então esse é o primeiro momento mais importante da sua vida, o dia que você nasceu, que você recebeu o dom da vida. Mas vai ter um momento da tua vida, da nossa vida, que você vai parar e você vai se perguntar: qual é o sentido da vida? Por que eu faço tudo que eu faço? Qual o sentido e o significado de tudo isso que eu faço? Por que eu acordo todos os dias pela manhã? Preciso fazer ao longo do meu dia. E o segundo momento mais importante é quando você se conecta e reconhece, ou talvez aceita, o seu propósito de vida. Porque ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui por um propósito maior. Só que às vezes você ainda não tomou consciência desse propósito. Então por isso você ainda não virou essa chave. E eu quero dizer que esse cara que vocês vão ver aqui hoje, ele é um cara que realmente ele vive a vida por um propósito. E ele está cumprindo muito bem esse propósito aqui na Terra. Eu sou fã desse cara. E eu aprendi com ele que a psicologia, diferente do que a psicologia positiva, diferente do que muito eu imaginava, a psicologia positiva é a ciência que estuda os aspectos positivos do ser humano e edifica as nossas forças de caráter, as nossas virtudes e começa a dar mais ênfase e importância às emoções positivas na nossa vida. A psicologia positiva ela é um campo da psicologia positiva fundamentado numa crença, em uma crença muito poderosa. É que todo ser humano sempre busca a felicidade, busca viver uma vida plena e uma vida com significado. E é isso que o nosso convidado vai trazer aqui para nós hoje. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, mas agora eu quero chamar o nosso convidado. Antes de eu chamar, eu vou pedir para quem tá aqui, clica no aviãozinho e compartilha com pelo menos mais uma ou duas ou três pessoas antes de eu chamar o nosso convidado, enquanto eu vou chamando ele aqui para que ele possa se apresentar para vocês e eu passar a palavra para ele. Nós vamos fazer uma dinâmica. Eu separei algumas perguntas aqui que eu vou perguntar para ele, que são curiosidades, né, da psicologia positiva e como a gente pode aplicar isso na prática a nossa vida. Então eu vou fazer essa dinâmica com ele. Às vezes não dá tempo de nós respondermos todas as perguntas, mas pode ir mandando aqui que a pergunta que a gente conseguir aqui na hora, se estiver dentro do contexto, eu repasso para ele que ele possa nos responder, porque é pouco tempo pela quantidade de informações que ele tem. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Recebam ele aí, quando ele entrar, coloca bastante energia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque todo mundo entrou agora. Peraí, Helder. Helder, eu preciso que tu me mande um comentário. Escreve um comentário, um oi, uma energia aqui para eu pegar o teu comentário e solicitar. Ou você mesmo pode solicitar a entrada. Aqui, peraí que eu já achei aqui. Helder.
Aqui, vai lá, agora vai. Tá entrando. Vamos receber ele. Bastante coraçãozinho. Aê! Tô uniformizado Maravilha. aqui, ó. Adorei a camiseta, hein? Flow! É isso aí, energia positiva, muito flow. Que legal, Silvio. Legal. Legal. Seja muito Boa bem-vindo, noite aí mestre. para você. Obrigado, viu? Boa noite para você, para Pri aí, muito querida também. Abraço para Pri. Pessoal que tá aí. Quem que eu vi aí? O Jonathan, o Thales, a Laila, a Mônica, Renata. Pessoal da nossa turma. A Isso. galerinha boa aí e né, os que eu conheço, bem-vindos. E aos que não me conhecem ainda, muito prazer, né? Um prazer estar aqui com vocês, ter a oportunidade da gente conversar um pouco, trocar um pouquinho de ideias, né? Depois, se vocês gostarem das minhas ideias, podem me seguir lá no Instagram para a gente continuar esse bate-papo. Isso aí, muito bom. Mestre, quero começar a introduzir a nossa conversa. Eu chamo o Elder de mestre, gente, porque às vezes pode ser um uso de linguagem, mas eu chamo o Elder de mestre porque eu realmente considero ele um grande mestre na minha vida. Qual a diferença de um mestre e de um professor? Né? O Amarildo que fala bastante isso. Um professor, às vezes, ele tem um papel de te ensinar, de te entregar um conteúdo. E eu também sou professor, o Elder também é professor, a gente sabe disso, né? Às vezes você tem um cronograma para cumprir e você tem que simplesmente entregar um conteúdo, um conhecimento. Um mestre, e às vezes um professor, ele pode ser um mestre, né? O Elder ele é meu professor e ele é meu mestre. Mas um mestre, ele te fala aquilo que você precisa ouvir sem filtro. O mestre é aquela pessoa que ela não economiza esforços para entregar, para dar. Eu acredito que o mestre ele entrega mais. Ele está sempre disposto a entregar mais. Se tiver que mudar o conteúdo, porque ele sente que aquilo vai tocar mais o coração da pessoa, ele vai fazer isso e ele faz aquilo que precisa ser feito. Então, eu chamo o Elder de mestre porque ele é realmente um dos meus grandes mestres aí. Muita coisa que eu aprendi com ele guia a minha vida, a maneira, inclusive a maneira como eu ministro a própria formação em coaching, quando eu falo da psicologia positiva, enfim, quando eu falo de inteligência emocional, eu lembro muito dele, então é por isso que eu chamo ele de mestre, não é só uma linguagem, é uma verdade isso. Então, mestre, eu quero Eu fico grato, introduzir aí, viu, porque eu Silvio? acho. Tamo Obrigado aí, junto, tamo junto. obrigado aí É de pela, coração, é de por coração, considerar um mestre, né? Foi engraçado é de que coração. ontem eu fiz uma live com a Bianca e a Bianca estava fazendo os 4 arquétipos, né? O mestre, o curador, o visionário, o guerreiro. E cada dia ela está fazendo um arquétipo. E no dia do mestre ela escolheu eu, porque também ela acha que eu represento bem esse arquétipo. Você falou da diferença do mestre e do professor, né? Gostaria de acrescentar uma coisa. O professor, ele tem conhecimento e o mestre tem sabedoria, né? Então, o professor tem muito conhecimento, ele transmite, ele ensina esse conhecimento. O mestre tem sabedoria. E a sabedoria é a capacidade de você aplicar o conhecimento, né? Conhecimento em ação, conhecimento aplicado, conhecimento na prática é a sabedoria, né? Seria Ó, isso. espero que a galera já tenha pegado papel e caneta, né? Quem não pegou, pega. E já tenha anotado, né, a primeira chave que o nosso mestre entregou aí para nós no dia de hoje. Eu tenho falado, Helder, que na nossa vida, que uma metáfora, né, de porta e chave, que na nossa vida nós temos muitas portas, né? E às vezes nós estamos tentando abrir algumas portas, só que nós não temos as chaves para abrir aquelas portas. Então eu digo que toda porta tem uma chave, só que às vezes a gente está usando a chave errada, né? Às vezes está usando a chave errada. E que toda porta que se fecha, uma nova porta se abre, que é uma metáfora também de Exatamente. ciclos. Né? Então eu tenho certeza que a psicologia É, positiva ela me deu algumas chaves, e isso que o Elder colocou aqui agora já pode ser uma chave. Elder, eu queria começar, porque eu acho que é uma curiosidade assim da grande maioria das pessoas, pelo menos que eu converso, né? De uma forma bem simples, assim, para o pessoal entender. Né? Eu falo de uma forma bem simples porque o Elder ele pode trabalhar desde uma linguagem muito científica, porque tudo que a psicologia positiva é tudo baseado na ciência, é uma ciência, né? Mas às vezes para transmitir isso, né?
a gente fala, as pessoas não entendem. Então, numa linguagem bem simples, assim, qual é a diferença da psicologia tradicional e da psicologia positiva? Para o pessoal que está aqui entender essa diferença aí. De uma forma bem simples é o seguinte, né? A psicologia positiva ela surgiu, eu acredito, por uma necessidade, porque a psicologia ela é uma ciência que estuda a mente, estuda as emoções, estuda os pensamentos e os comportamentos, né? Porém, até o nascimento da psicologia positiva, que foi em 1998, portanto, aí pouco mais de 20 anos apenas, a psicologia só estava focada na parte negativa, né? Ou seja, quando tudo isso está disfuncional, né? Então, os pensamentos muito negativos, as emoções, estados emocionais muito negativos, né? Que levam para psicopatologias, depressão, transtornos de ansiedade, assim por diante, né? Comportamentos disfuncionais, inadequados, né? Então, esse é um trabalho importante que a psicologia desenvolveu ao longo de um século e ficou faltando uma outra metade, quer dizer, a psicologia não se voltou para os aspectos positivos, ela só estudou, como se fosse na metáfora de sombra, ela só estudou a sombra e esqueceu da luz. E aí vem a psicologia positiva, então, para estudar a luz, para estudar a felicidade de forma científica, né? Porque através de método científico, a felicidade não tinha sido estudada ainda, né? Então, a felicidade estava só aí para filósofos especularem, ou as religiões, cada um tem uma doutrina de felicidade, mas a ciência, né, que faz pesquisas, que tem uma metodologia, que faz comprovação, que faz experimentos, que gera instrumentos de mensuração, que gera intervenções práticas, né, e validadas, isso não tinha sido feito. Então, aí surgiu então a psicologia positiva justamente para atender aí essa necessidade, essa demanda, né? Então, hoje, efetivamente, nós temos uma ciência que sabe como promover o bem-estar e a felicidade, né? Porque não é a mesma coisa. Se você está infeliz, se você está com mal-estar, né? Você conseguir diminuir essa infelicidade não é a mesma coisa que você se tornar uma pessoa feliz, né? Eu gosto de dizer que reduzir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade, porque são duas áreas diferentes que precisam de estratégias diferentes. Então, se você está no, vamos dizer assim, no segmento, né, para reduzir sintomas de depressão, de ansiedade, né, de angústia, de desmotivação, etc. Agora, isso a psicologia tradicional lidou muito bem com isso, né? Como reduzir a depressão, ansiedade e tal. Agora, você promover a felicidade é diferente. Isso a psicologia não sabia ainda. Então, com a psicologia positiva, nós vamos ter estudos, né? Não do medo, da ansiedade, da tristeza, da depressão, mas da alegria, da gratidão, do amor, da esperança, do otimismo, do altruísmo, né? Da serenidade e assim por diante. Então aí começa um estudo desses aspectos positivos, tanto na parte emocional, emoções positivas, quanto na parte mental, estados mentais positivos, como o flow, por exemplo, né? E também no caráter, que é o trabalho de forças de caráter e virtudes, né? Que são as grandes qualidades do ser humano. Fantástico, fantástico. Então, a psicologia tradicional, ela entra naquela linha mais conhecida das pessoas que normalmente as pessoas vão procurar quando já estão em alguma... Já existe alguma patologia, às vezes não diagnosticada pela pessoa, mas ela está já está no nível que ela precisa de ajuda para tratar aquilo. A psicologia positiva, ela ajuda também a prevenir, elevando e focando mais nos aspectos positivos. A psicologia, ela nasceu e seguiu durante um século, praticamente, seguindo o modelo médico, né? Aliás, os primeiros psicólogos eram médicos, né? Eram médicos. Não existia ainda a psicologia, quer Aham. dizer, os primeiros. O Freud, que é um dos fundadores da psicologia, é um médico. O Jung, né?
também, que é um dos grandes nomes da psicologia, na história da psicologia, é um médico, um psiquiatra. O Freud era neurologista, o Jung era psiquiatra, né? Até surgir essa ciência psicológica. Então, ela vem influenciada por um modelo médico. Como é que é o modelo médico? Você está doente, você está se sentindo mal, você vai no médico. Se você não está doente, você não está se sentindo mal, não tem motivo para você ir no médico. Você vai fazer o que ele médico vai olhar e falar: o que você tem? Que sintoma? Não estou sentindo nada de ruim. Então, vai embora. Tá certo? E a psicologia estava nesse caminho. Quer dizer, você só ia num psicólogo se você tivesse com depressão, com pânico, né? Hoje não. Hoje tem a psicologia positiva, que você não precisa estar doente, você não precisa ter um transtorno, você não precisa estar em crise, mas você ainda não se sente feliz, né? Você não se sente feliz. Você quer encontrar um propósito de vida, você quer desenvolver as suas virtudes, você quer ser mais grato, você quer aprender a perdoar, você quer aprender a ser mais otimista, ter mais esperança. Isso a psicologia positiva é que vai ensinar. Nenhuma outra ciência estudou isso antes. Fantástico. A Pri até resumiu aqui, né? Ela colocou assim, psicologia positiva, cadê? Eu diria que a psicologia positiva é a prevenção e a psicologia tradicional é o tratamento já, né? Certamente você previne. Com a psicologia positiva você previne. Por isso Legal. que hoje um dos nossas frentes hoje é a educação de jovens, de adolescentes, de crianças, né? Nós chamamos de educação positiva. Porque se as crianças aprenderem já essas técnicas, essas práticas da psicologia positiva, se elas aprenderem na escola, quer dizer, você não vai ter no futuro aí um índice tão alto de depressão, de transtorno de ansiedade, estresse, burnout, né, no trabalho, né, etc. Fantástico. Eu aprendi com o Helder lá, aprendi contigo que as 3 missões da psicologia positiva. A primeira era as missões da psicologia, né? No início, você falou aí, curar as doenças mentais, né? Que é a psicologia tradicional. Aí depois tornar mais feliz a vida das pessoas, que é o que são algumas missões que ficaram esquecidas, né? Eu lembro que você falou lá que às vezes a ideia até tinha, mas ficou esquecida e focaram mais no lado da doença. E a terceira é identificar e cultivar os talentos humanos, né? As 2 grandes missões da psicologia positiva é tornar a vida das pessoas mais felizes e identificar esses talentos, essas forças de caráter e edificar isso, né? Se eu for resumir essas 2 missões em 2 palavras, seria felicidade e excelência, né? Eu gosto, às vezes, se eu for resumir o que é a psicologia positiva em 3 palavras, eu vou falar: é a ciência da felicidade e da excelência, né? Porque ela estuda como ser feliz e ela nos ajuda, nos ensina como ser feliz, né? Através de pesquisas científicas. E a segunda missão é como alcançar a excelência, a sua excelência, ou seja, o desenvolvimento pleno dos seus potenciais, das suas virtudes e aplicar plenamente suas forças, seus pontos fortes, suas forças de caráter. Seria isso. Fantástico. E é legal que a gente fala muito de alta performance hoje no meio. O Helder também ele trabalha com a psicologia positiva no meio corporativo, dentro de várias empresas. Ele tem, e às vezes a gente fala de alta performance, eu até trouxe a camisa aqui, né? O estado de flow. Eu não vou falar porque eu quero que ele fale. E aí, assim, a gente pensa assim, tá, mas o que é esse estado de flow, esse estado de fluxo? O nome só... Ah, tá, um estado de fluxo. Mas, na verdade, a gente pode trazer isso como um estado de excelência, de alta performance, e que às vezes as pessoas não entendem, né? Uma coisa que a gente debate lá na formação, que as pessoas perguntam, né? A pessoa mais feliz produz mais? Tem alguns livros, referências que o Helder pode trazer para. A pessoa que está mais feliz, ela produz mais? Ou a que produz mais fica mais feliz, né? Aquelas dúvidas assim que acabam ocorrendo. Helder, fala um pouquinho para nós, né? Que eu quero chegar lembrando que o tema da nossa live é psicologia positiva como um caminho para uma vida plena, uma vida em excelência, já que tu já usou essa palavra que eu gosto muito, né? Então, o resumo que o Helder fez. Psicologia positiva, ele falou que resumiria em 2 palavras. A ciência que estuda a felicidade e a excelência, né? E, Helder, fala um pouquinho sobre esse estado aqui, esse estado de flow. O que isso faz na nossa vida e como que isso conecta com a psicologia positiva? Como que as pessoas podem
encontrar esse estado nas suas vidas, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo, que é um momento desafiador, né, para todos nós. Mas como que isso funciona na nossa vida na prática e como que a gente faz para... O que a gente pode fazer para chegar nesse estado aqui? O flow, né? Bom, flow em inglês significa fluir, então uma tradução para flow seria estado de fluxo, né? Mas não precisa traduzir, porque todo mundo já usa esse termo flow, né? Já passou a ser um termo em inglês, porém, que está sendo usado aí por todo mundo, né? E o que é flow? É um estado mental, tá? É um estado da sua mente. Então, não é um estado emocional, é um estado mental. É o estado da sua mente quando você está em alto desempenho, em alta performance. É o seu estado de excelência, né? Seria o estado de você no seu melhor, na sua melhor versão, no seu melhor momento, no seu melhor estado mental, né? Então, quando que a gente entra em flow? Quando você está em atividade, tá? Em ação, né? Você não Movimento, entra né? em movimento. Você não entra em flow quando você está passivo, né? Por exemplo, você está assistindo televisão, você está passivo. Você está numa ação passiva, né? Não. O flow acontece em atividade, em ação, né? Geralmente quando você está fazendo o quê? Geralmente quando você está fazendo algo que você gosta muito, né? Por quê? Porque daí você entra em flow naturalmente. Quando você faz algo que você gosta, você entra em flow naturalmente. Se você não está fazendo algo que você gosta muito, vai exigir muito mais esforço cognitivo, né? Agora, quando você está fazendo algo que você gosta, o que acontece? Você naturalmente se foca, se concentra, né? Porque você quer estar ali. E aí você se desliga de pensamentos aleatórios que não tem nada a ver com a atividade que você está fazendo, né? Esses estados, assim, a gente não é tão fácil assim a gente entrar ou permanecer nele. Entrar talvez não seja tão difícil, mas permanecer durante muito tempo é difícil. Por quê? Porque a nossa mente acaba se distraindo em pensamentos aleatórios, né? É como se fosse assim, você está fazendo alguma coisa, por exemplo, um esporte. Você está jogando bola, jogando tênis, ou você está jogando xadrez, ou você é músico, você está tocando um instrumento. Enquanto você está concentrado ali, né, você está em flow, pode estar em flow. Mas, de repente, você começa, sei lá, você começa a pensar no coronavírus, né? Começa a pensar nas contas que você tem que pagar. E aquilo tira o seu pensamento, distrai o seu pensamento da atividade que você está fazendo, né? Então, você acaba saindo desse estado de flow. E aí, quando você sai do estado de flow, o seu desempenho cai, né? Ele cai. Por quê? Porque você vai ter... O que é o alto desempenho, alta performance? É o desempenho máximo. E você vai chegar no desempenho máximo quando você estiver num estado de não distração. Então, 100% concentrado, 100% Foco focado, total. foco total, não deixar sua mente se distrair, né? E motivado e usando as suas habilidades. Então, o flow também tem a ver com habilidades, né? Porque você entra em flow, cada um vai entrar em flow numa atividade diferente. Por que muda de pessoa para pessoa? Porque de pessoa para pessoa muda duas coisas. Muda que a gente tem paixão, os nossos interesses, né? E muda as nossas habilidades. Então, por exemplo, se para mim a minha habilidade, sei lá, física, né? Para esporte, para jogar bola, né? É muito baixa, é muito pouco desenvolvida em mim, né? Vai ser difícil eu entrar em flow nessa atividade, porque eu vou estar a maior parte do tempo ansioso, preocupado, ao invés de, né, no estado de flow, de alto desempenho. Então é mais comum a pessoa entrar em flow naquilo que ela costuma fazer bem, ela costuma fazer melhor, que ela tem uma habilidade, né, um pouco acima da média, tá? O nome Mas já diz, né? Flui, ou seja, não preciso me pensar para fazer. Vai ser natural. Acaba ficando um movimento natural, né? então, assim, para deixar bem simples, para cada um que está aí ouvindo entender, Anotar. anotar e fazer uma reflexão, vou fazer uma pergunta para você te remeter ao seu estado de flow, né? Pensa aí o que você gosta muito de fazer, uma atividade que você gosta muito de fazer, que envolve habilidades,
né? Porque às vezes a pessoa fala, eu gosto muito de tomar cerveja, tá? Mas não tem uma habilidade, você não tem que treinar, desenvolver habilidades. Ah, eu gosto de comer, tá? Mas você não desenvolve habilidades, né, de comer e tal, né? Criança já sabe comer praticamente. Então, assim, uma atividade que exige desempenho, que exige, que tem desafio, que tem meta, que você precisa treinar para desenvolver essa habilidade. Então, a pergunta é, o que é que você gosta muito de fazer, tem habilidades e faz bem, né? Ou seja, executa bem e tem uma performance razoável, boa, tá? Ainda que seja hobby, ainda que seja, assim, cozinhar, né? Mas se a pessoa gosta de cozinhar e acha que cozinha bem, né? Ou, eu gosto de jogar bola, eu gosto de treinar na academia, eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de pintar, Ô, palestrar, Helder, dar aula, dar treinamento. deixa, eu vou aproveitar e te perguntar uma coisa que eu falo às vezes para os meus clientes, para eles encontrarem isso, né? Foi mais a fundo, mas eu pergunto assim, como é que eu descubro essas coisas? Eu digo assim, você está no seu melhor quando? Quais são as coisas que você faz que você sente que você flui, que você está no seu melhor? Né? Porque às vezes tem coisas, como tu falou, às vezes tem coisas que eu estou fazendo ali, até me concentro, tem um nível de foco e concentração, só que não é aquele negócio, né? De estar no meu melhor, de sentir, sem perceber o tempo passar. Por exemplo, eu entro em flow surfando. Exige uma certa habilidade, porque se eu não tiver habilidade, toda hora que subir na prancha e cair, eu não vou estar em flow, porque aquilo não vai estar sendo também prazeroso para mim, né? Toda hora tomando. Então, exige uma certa habilidade. Então, quando que está no teu melhor? Quais são aquelas coisas que você faz e que você poderia passar horas e horas e horas fazendo Isso aí. sem se alguém te interromper, é como se você ficasse blindado. Tudo ao teu redor some. É como se corpo e mente estivesse num estado de equilíbrio É, tão grande que nós não conseguimos nem dar. Ficamos blindados do meio externo, né? sem perceber o tempo passar. Essa é uma boa descrição. Você nem se dá conta do tempo passando, porque você está tão concentrado e está tão prazeroso que você não percebe o tempo passar. Na verdade, você nem quer que o tempo passe, né? Porque você não quer que a atividade acabe, né? A Pri escreveu aí, ó, musculação. Musculação. Você vê que tem que ter a ver com o gosto da pessoa, né? E a gente vê, claro, tem tudo a ver com ela aí, né? Todo dia ela põe aí, posta stories aí, treinando, malhando. Ninguém nunca viu eu postar alguma coisa fazendo musculação. Ninguém viu essa cena que eu nunca fiz, né? Vocês veem um monte de livro aqui atrás, eu dando treinamento, né? Mas é cada um de acordo com aquilo que gosta e que tem habilidade, né? Exatamente. Fantástico. O pessoal pode escrever aí, quem quiser, ó, Isso, compartilhar com a turma. O Rafael colocou correr, né? Então, correr, tem muita gente que entra em flow correndo, né? Criar conteúdo, escrever, né? Escrever é uma maravilha. Eu entro em flow escrevendo, gosto muito, eu gosto de ler, gosto de escrever, tô muito flow fazendo essas atividades, né? Quem Ô, quiser aí, Helder, tu viu a pergunta aqui, ó? A pergunta clássica, que a fala. gente até brinca lá na psicologia positiva, porque o Helder, ele já traz isso lá na formação, nos cursos dele, esses questionamentos, para justamente fazer a gente refletir, né? O Jean, meu amigão lá de Passo Fundo, ele perguntou assim, a Pri não vale responder, né? Porque ela já fez o curso lá. Dinheiro traz felicidade ou felicidade traz o dinheiro? Antes de tu responder essa pergunta, Helder, eu quero fazer uma reflexão aqui que eu sempre fiz para minha vida e depois com a psicologia positiva e eu entendi o flow e eu entendi com a psicologia positiva por que tu tem resultados em algumas coisas e outras você coloca um monte de energia e você não consegue ter resultado. Por que no trabalho tem pessoas que são extremamente performáticas, conseguem ter um resultado incrível, às vezes tem a mesma atividade, a mesma função, tem o mesmo tempo de trabalho, às vezes o mesmo conhecimento, diploma, só que um consegue ter vai para um alto nível de excelência e outros não conseguem. Eu gosto de perguntar para os meus clientes de coaching, assim, e eu quero que o Helder fale um pouco sobre isso. Por isso que eu vou trazer essa reflexão, porque a gente sabe que existe um estudo na psicologia positiva que fala sobre as principais motivações que as pessoas têm no trabalho. Lembra que a gente ficava até tentando traduzir o nome dela, eu até escrevi ela.
N. Vernies, alguma coisa assim que ele sabe pronunciar o nome, eu não sei direito. Ele já vai falar sobre isso. Mas eu digo que no trabalho tem dois tipos de flow. Tem aquele flow, assim, quando você chega no seu trabalho, você fica lá, faz o que você tem que fazer e você não percebe o tempo passar, e quando vê chegou a hora de ir embora, você, nossa, o dia passou voando e você se sente extremamente produtivo, alegre. Quando você olha para o seu dia, você se orgulha do seu dia e você entra num estado mental extremamente positivo, de admiração, orgulho de você mesmo naquele momento. Ou quando você chega no seu trabalho, você fica torcendo para a hora do almoço chegar, fica torcendo para o final do dia acabar, fica torcendo para o final de semana chegar. Porque tem gente que é assim, né, Helder? Tem gente que começa na segunda e já está torcendo para sexta-feira chegar. Aí chega domingo, já entra num estado depressivo, porque segunda-feira vai começar de novo. E aí depois fala assim, nossa, o ano passou voando. Não foi o ano que passou voando, foi você que estava ou no passado ou no futuro e não se permitiu viver. Então, o primeiro é o flow maravilhoso, né? Estou no meu trabalho, não percebo a hora passar, nossa, estou em flow. Mas se você está no seu trabalho hoje e você fica torcendo para a hora do almoço chegar ou para o final do dia chegar, você também está em flow. Só que daí é quando flow deu. Porque daí flow deu. Eu digo isso assim, Helder, porque às vezes as pessoas passam anos fazendo algo que elas não gostam de fazer. E a gente sabe que isso às vezes é necessário, porque é um ciclo, porque é um momento. Inclusive, o Helder até, eu aprendi com ele assim, se você tem um trabalho que a maioria das atividades no teu trabalho não são prazerosas para você, você tem que encontrar um hobby para equilibrar isso. Porque senão senão o seu trabalho vai ser sofrido, né? Eu gostaria, Helder, que tu falasse um pouquinho sobre duas coisas, sobre, né, essas três motivações no trabalho e sobre o equilíbrio, a proporcionalidade das emoções positivas para que a gente evite, né, entrar nesses estados depressivos, de ansiedade, porque eu acho que esse é um dado bem legal, né, para a pessoa e para casais também, que eu acho bacana também a gente colocar um pouco sobre isso. Tá. Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo isso aí. Eu vou falar, tentar ser breve. Existe uma pesquisa, né, da Amy Wrzesniewski, né, que fez uma psicóloga organizacional, entrevistou centenas de pessoas para descobrir quais são as motivações para o trabalho. Ela encontrou 3 grandes motivações, né? Então, que ela chamou de emprego, carreira e chamado. Então, a primeira motivação, emprego, são as pessoas que trabalham pelo salário, né? Então, por que é que você trabalha? Porque eu preciso, por causa do salário, né? Porque eu preciso pagar minhas contas. Ou seja, você não gosta do que você faz, o trabalho é um sacrifício, é quase um mal necessário, né? E se você não precisasse trabalhar, se você tivesse dinheiro suficiente, você não trabalharia, né? Então, as pessoas que têm essa relação com o trabalho, o seu trabalho atual, o seu trabalho representa um emprego. Emprego quer dizer uma fonte de renda, certo? A segunda motivação, ela chamou de carreira. Pessoas que encaram o seu trabalho como uma carreira. Agora, pode ser que eu não esteja no patamar que eu quero, mas eu vou me sacrificar, eu vou me esforçar, porque eu quero subir, eu quero ser promovido, quero virar gerente, gestor, diretor, vice-presidente, presidente da empresa. Então, a pessoa busca ascensão. Então, ela trabalha muito, né? Ela põe muita energia ali, visando o quê? Visando ascensão de carreira, né? É uma energia consciente. Ela emprega uma energia consciente para crescer. Ela paga o preço consciente. Paga o preço consciente, né? Essa é a segunda motivação. A terceira motivação é chamado. Pessoas que trabalham como um chamado. O trabalho é um chamado para si, né? Isso significa tem um propósito maior. Elas trabalham com um propósito. Tem um significado no trabalho que a pessoa faz e ela sente esse significado. Ela tem um propósito. Então essas pessoas gostam do que fazem, né? Usam seus talentos, sentem que têm uma vocação, sentem que nasceram para fazer aquilo, né? E essas pessoas continuariam trabalhando mesmo que não precisasse do salário, do dinheiro, né? Se essa pessoa ganhasse na loteria, ela não ia ficar parada só na praia,
né, curtindo, ela ia continuar trabalhando, porque ela não faz por dinheiro, ela faz por propósito, por chamado. Então, essas são as 3 motivações: emprego, carreira e chamado, né? Que é claro que didaticamente a gente divide em 3, mas na prática, né, você tem um pouquinho de Isso. cada coisa. Você fala, não, eu tenho uma parte do salário, do dinheiro, que é importante para pagar minhas contas, eu quero ascensão, né? E eu gosto do que eu faço. Então, quer dizer, você pode ter um pouquinho de cada coisa, né? Mas em proporções diferentes. A ideia é assim, é uma pizza, como é que você divide essa pizza em 3 fatias, né? Uma vai para emprego, uma vai para carreira, uma vai para chamado. Qual é a fatia maior? É o emprego, é a carreira ou é o chamado? Então, essa é a pesquisa da Amy Wozniak, né? E como é que entra o flow nisso, né? O flow entra porque, assim, você entra em flow quando você faz uma atividade que você tem motivação intrínseca, ou seja, que você gosta do que está fazendo. Não é pela recompensa, não é pelo resultado, é porque você simplesmente gosta, né? Então, por Sim. exemplo, a Pri escreveu aí, eu entro em flow na musculação, né? O outro colocou correr, né? Então, assim, a musculação, ela gosta de fazer, ela se sente bem, né? Eu até comecei a fazer aí na quarentena, estou fazendo aí umas aulinhas em casa e tal, eu e a minha esposa, a Mônica, a gente faz aí um pouquinho de musculação, faz umas atividades aeróbicas, mas não é uma coisa que eu tenho motivação intrínseca. Então eu faço pela saúde, né? Tem gente que faz para emagrecer, tem gente que faz para ficar bonito, sarado, ou para estética, né? Tudo isso é extrínseco, ou seja, o que eu viso é a recompensa, né? Eu não necessariamente tenho prazer no momento que eu estou fazendo, mas o que eu gosto é do resultado. Agora, o flow é o contrário. O flow, o meu prazer está durante a atividade, está na ação, está na execução. O resultado é uma consequência legal que vem, né? Ok, tem esse resultado ótimo, né? Mas meu prazer está na ação. Por exemplo, eu trabalho, eu amo, sou apaixonado pelo meu trabalho, que é ensinar psicologia positiva, dar treinamento, dar palestra, né? Eu adoro fazer isso. Então, é claro, eu recebo por isso, recebo, né? Não é um trabalho voluntário, eu recebo, né? Mas mais importante do que um emprego é porque eu tenho satisfação, tenho prazer e eu entro em flow quando eu estou fazendo isso, né? E aí, só para agora já linkando com a pergunta do colega ali sobre dinheiro e felicidade, né? Quando você faz uma coisa porque você quer ganhar dinheiro, você faz uma atividade que você não gosta, mas é para ganhar dinheiro, né? Você não entra em flow, você não tem prazer, você não se engaja, você não se motiva, no final você não vai ter um bom resultado. Então não vai te trazer muito dinheiro, você não vai crescer muito. Agora, quando você faz, o seu foco não é o dinheiro, você faz o que você gosta, porque faz parte do seu chamado, tem um propósito, você faz aquilo, você entra em flow, você tem alto desempenho, você faz com tanta motivação, com tanta dedicação, que no fim o resultado acaba sendo extraordinário e a pessoa acaba ganhando dinheiro com isso, acaba tendo sucesso, né, tendo prosperidade, né? Então esse é até um paradoxo interessante. Quando você faz buscando dinheiro, ele não vem. Quando você faz sem se preocupar com o dinheiro, ele vem, né? Então esse é um Quando você corre atrás do dinheiro, o Robert Kiyosaki fala isso no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Da corrida dos ratos. Às vezes, quando tu vai atrás, quanto mais tu corre, tu fica rodando ali, tu não consegue evoluir, tu não consegue ir para lugar nenhum. É quando tu relaxa e faz. Eu acho que isso é um paradoxo, porque as pessoas pensam assim. Ah, não, vai no 8 ou 80, né? Ah, não, eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Ah, não, então eu tenho que fazer por caridade. Não, porque a moeda de troca hoje é o dinheiro. A gente precisa do dinheiro, né, para viver. Então, não é uma coisa, não anula a outra. Mas eu digo, Helder, que esse processo, isso que você falou aí é um processo que todos nós, em algum momento, passamos na nossa vida, né? Principalmente pessoas que já passaram alguns movimentos profissionais, conseguem perceber e ter mais clareza disso. Por isso que, às vezes, uma pessoa de 18, 19 anos não consegue ainda saber o que eu quero da minha vida. Poxa, o cara ainda não sabe, ele não viveu experiência suficiente para que ele possa viver isso. E às vezes ele vai ter que ir num trabalho por necessidade, daqui a pouco ele se apaixona pelaquilo, e aquilo é o que vai, né? O que vai trazer para ele aquilo que
aquilo que ele buscou, consequentemente já vem o dinheiro e assim vai. Então é um processo ao longo da vida, né? Isso, perfeitamente, né? E falando um pouquinho você pediu para falar um pouquinho das emoções Da positivas, proporcionalidade. da proporção, né? Vou tentar ser breve aqui para falar disso também, mas existe uma espécie de balanço emocional, vou usar essa metáfora, a metáfora de uma balança, né? E com dois pratos, de um lado você pesa as emoções positivas, do outro lado você pesa as emoções negativas, né? Então, essa balança ela fica variando ao longo do dia, ao longo da semana, porque emoções são estados, e estados são passageiros. Então, durante um único dia, você vivencia uma montanha-russa de emoções. Algumas são positivas, outras são negativas. Então, você tem um momento de alegria, um momento de irritação, um momento de ansiedade, um momento de gratidão, um momento de estresse, um momento de flow, um momento de tédio, um momento de engajamento, né? Durante um mesmo dia, você passa por várias emoções, né? Então, se a gente colocar tudo isso numa balança no final do dia, né? Ou, se você quiser, ao longo de uma semana e medir essas emoções ao longo de uma semana, quer dizer, como é que está a sua balança? O prato das emoções positivas, né? Tá maior, tá mais pesado, ou o prato das emoções negativas. O que é que você está vivenciando mais, né? Então, se o prato das emoções positivas estiver mais cheio, você vai estar aí com um saldo emocional positivo. Significa bem-estar, significa mais feliz, né? Agora, se o prato das emoções negativas é que tiver mais cheio, né? Medo, ansiedade, raiva, estresse, irritação, angústia, depressão, né? Então você vai estar com um saldo emocional negativo, isso gera mal-estar, significa menos feliz, tá certo? E aí os psicólogos, né, pesquisadores da psicologia positiva conseguiram criar um instrumento para medir esse quociente, chamado quociente emocional, quociente de positividade e de negatividade, né? E concluíram, já vou direto no resultado aqui, chegaram a este número, né? 3 para 1. O que significa 3 para 1? Que as pessoas felizes, eles pesquisaram pessoas felizes e não felizes, as pessoas felizes vivenciam 3 vezes mais emoções positivas do que negativas, né? Então, para um momento de tristeza ou raiva, eu tenho pelo menos 3 momentos na mesma intensidade, só que de gratidão, de amor, de alegria, de esperança, né? De serenidade e assim por diante, né? Então, 3 vezes mais, né? Então, a gente deve buscar esse quociente de positividade. Então, você não precisa eliminar a emoção negativa, né? Porque se ela estiver sendo usada, né, de forma apropriada, a emoção negativa ela é importante, ela é necessária na hora certa, no contexto certo. Só que isso não pode ser 90% do seu dia ou da sua semana. Isso tem que ser no máximo 25%, né? E 75% tem que ser com estados emocionais positivos e estados mentais positivos também. Fantástico. Helder, onde que o pessoal. Eu vou dar, a gente vai dar o Helder vai dar um presente para vocês agora, tá? Que a gente tem 5 minutos ainda. Lá no nosso grupo do Telegram, depois, eu vou enviar para o pessoal que está assistindo a nossa live, quem não entrou no grupo do Telegram, entra lá. Eu vou enviar uma ferramenta da psicologia positiva, tá? Que eu aplico também nos meus atendimentos, para que você possa fazer uma autoavaliação sua. Algumas delas eu vou trabalhar lá no workshop, mas eu vou dar um presente lá no meu grupo do Telegram. Uma das ferramentas lá que a gente aprendeu, que para o pessoal poder fazer essa avaliação, não só esse balanço, mas fazer uma avaliação da sua vida de uma forma geral. Vou dar de presente para eles uma ferramenta lá. Helder, aonde que o pessoal te encontra para saber mais sobre isso, para conhecer mais o teu trabalho? E eu sei que você tem um presente aí que você vai dar para o pessoal, para quem quiser aprofundar nessa área. Eu sei que tem bastante coaches aí. Então, fala onde é que o pessoal te encontra. Eu vou te marcar lá também. Mas entrega esse presente para a galera, porque eu acho que quem ficou até o final merece. E aproveita enquanto o Helder está falando, dá um print na tela. Escreve aí o aprendizado depois que você teve e marca nós lá que a gente vai repostar no nosso Instagram se você teve algum aprendizado.
Helder, despede da galera aí e dá esse presente aí que você tem para eles. Então, maravilha, então. Pessoal, olha só. Quem tiver interesse, né, em saber mais sobre a psicologia positiva, vou passar o meu site, tá? Se alguém puder escrever aí, o Júnior ou a Pri. A Pri vai escrever. Escreve, Pri, por favor. www.flowpsicologiapositiva.com, tá? Sem BR. flowpsicologiapositiva.com. Então, lá no meu site tem lá, né? Além de tem textos, né? Porque é um blog também. Tem vídeos, tem cursos, né? Tem os cursos que eu vou falar um pouquinho dos cursos aqui. Tem o curso online, tem o curso presencial, tá? O curso online chama-se A Tríade da Felicidade, né? Eu falo dos 3 caminhos para a vida prazerosa, vida engajada, vida significativa, né? Que tem a ver com estados emocionais positivos, estados mentais positivos e propósito de vida. Né? Claro que vou falar mais amplo do que isso, são 25 aulas em vídeo, tá? Por mim, né? Então são 25 videoaulas, tá? E aí cada um faz no seu tempo, ou seja, nas aulas você pode fazer cada um no seu tempo. Geralmente o pessoal faz em 2 meses, alguns fazem em 1 mês. Então esse curso é online, chama-se A Tríade da Felicidade, né? E aí tem 2 cursos presenciais. Um curso é a formação, certificação Practitioner, que significa praticante, Practitioner em Forças de Caráter e Virtudes. Essa é uma ferramenta, né, que a psicologia positiva desenvolveu. Ela é validada cientificamente, mais de 10 milhões de pessoas já fizeram essa ferramenta, né, que te dá os 24 pontos fortes do seu caráter e virtudes. Né? Então, esse é um curso de 1 final de semana, 30 horas, 2 dias e meio, né? Tá tudo lá no site. E depois vai ter um outro curso aí que é chamado Inteligência Positiva e Mudança de Mindset, que eu ainda não lancei, vou lançar no segundo semestre. Vocês ficam, mas já tem a lista VIP, para quem quiser se inscrever, já tem a lista VIP. Agora o presente, deixa eu dar o presente, pessoal. Né? O presente é o seguinte... somente hoje, até meia-noite, é para vocês mesmo, tá? Eu pedi para o pessoal lá do marketing lá, liberar somente hoje, até meia-noite. Então, vou passar um código, um cupom de desconto para quem quiser adquirir hoje o curso A Tríade da Felicidade. Ele vai dar 50% de desconto, tá? 50% de desconto. Então, não sei se dá para ver, aí, o código é esse aqui, ó. A Tríade HK50. Eu posso colocar lá no grupo do Telegram depois para eles? Tá. HK de Helder Camei, 50 de 50%, tá? Então, a tríade HK50, se alguém puder digitar aí para mim, a tríade HK50. Então, você entra lá no meu site, né? O site está na bio também. Você entra na minha bio no Instagram, @HelderCamei, entra lá no Instagram, na minha bio, tá lá o link para o site, Flow Psicologia Positiva. Lá você acha o link para o curso, entra com esse código, a tríade HK50, a Carolina escreveu, tá certinho. A tríade HK50. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram depois para eles. Tá. Beleza. Para hoje, né? Eu já pra coloquei o link do curso, eu já coloquei no meu stories e no seu. Viu, Silvio? Você já aceitou. Boa. A pessoa arrasta para cima. Tá, nós temos 10 segundos. 10 segundos aí, vai cair. Tchau, pessoal. Obrigado, então. Gratidão, Silvio. Irmão, gratidão.